7 erros que impedem o profissional de refrigeração de crescer. São coisinhas pequenas, tá certo? Mas juntando todas elas, acaba que vira uma âncora que não consegue sair do lugar, tá bom? E aí reclama, fala que diz que tá fraco, né? A profissão, etc, etc. Inventa um monte de desculpa quando o problema é alguns ajustes que devem ser feitos. Se você fizer esses ajustes, as coisas começam a andar, tá bom? O vídeo de hoje é um oferecimento da Michan Gases Industriais, tá certo? A Michan é especialista em oxigênio, nitrogênio, maçaricos, reguladores e tudo que é dessa área, tudo com garantia e procedência. Inclusive a Michan desenvolveu esse maçarico bacana aqui, tá certo? Eles criaram um kit, modéstia à parte, com a minha consultoria, é um cilindro de alumínio de 1 litro, então ele é pequenininho, você vê, ó. Assim, lado a lado, ele é até menor do que o MAP, certo? Mangueira reforçada, regulador, ótimo maçarico com corta-chama. Fantástico, é tudo que a gente precisa por um preço bem acessível. Tá legal? Entre em contato com a Michan através aqui do WhatsApp. Você vai ser muito bem atendido e vai ter um excelente mesmo maçarico, algo que vai ficar com você para a vida toda e no fim das contas você acaba economizando, porque para carregar um cilindrinho desse é muito barato. E o MAP nem se fala, tá? Principalmente utilizando ele com oxigênio, ele dura demais. Então é um equipamento que se paga. Tá ok? Muito obrigado a Michan pelo apoio, muito obrigado por terem desenvolvido, certo? É uma coisa que a gente, há muito tempo a gente queria um equipamento desse e a Michan desenvolveu aí para os profissionais. Beleza? Brigadão mesmo. Bom, vamos lá para os sete erros. Eu tinha... Eu coloquei aqui vários títulos, tá legal? Para ver se por fim ficou esse mesmo. 7 erros que impedem um técnico de crescer. Coloquei 7 erros que mantêm o técnico pobre. Porque alguns técnicos nunca saem do lugar. Então eu tinha vários títulos aqui. Eu pedi para a inteligência artificial me ajudar, porque eu queria trazer esse assunto. Porque é o seguinte, de vez em quando você encontra profissionais, você começa a conversar com eles, e você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está sendo esse mês e tal? E aí o camarada chega e fala, olha, graças a Deus está indo bem, certo? Trabalhando bastante, tá difícil até de poder descansar um pouco, fazer algum lazer, porque tem muito serviço, ok? E tem outros que só reclamam, ih, só tá aparecendo bucha. Não aparece nada e quando aparece, só bucha. Cara, é a mesma profissão, é a mesma região, tem o mesmo conhecimento, mas por que alguns deslancham e outros ficam estacionados, ancorados, tá certo? Vamos falar a respeito disso hoje, tá? Eu trouxe alguns erros que, cara, prende mesmo, o cara não vai para frente. Primeiro é cobrar barato. Eu já falei a respeito disso. Quando você cobra muito barato, você atrai cliente ruim. Ponto. É sério. Eu até fiz um vídeo outro dia desses, né, explicando porque, às vezes, uma coisa que eu aprendi no passado é que enquanto eu cobrava barato, aqueles clientes bons ficavam desconfiados. Falavam, pô, será que ele vai resolver mesmo o problema? Será que ele sabe realmente trabalhar? Porque eu cobrava muito barato no início, tá certo? Então, existe isso, existe um psicológico na cabeça das pessoas que algo que é barato não tem valor, é sério, e acaba atraindo pessoas, clientes ruins. O que é isso? Tem cliente que ele quer pagar muito barato, certo? E ele quer que você entregue muito por muito pouco.
Entendeu? Você já foi num cliente assim que ele chora, chora, chora o preço para você baixar, tal. Você acaba baixando, você acaba fazendo o que ele quer. E aí você faz o serviço e ele começa a exigir muita coisa, certo? Digamos, você foi lá para fazer uma carga de gás e aí ele chorou, chorou até você derreter o preço lá embaixo. E aí depois que você está fazendo, ele começa a te pedir coisa. Ah, dá para ajustar o pé da geladeira? Dá para regular a borracha da geladeira? Ah, dá para fazer. Normalmente, esses clientes são desse jeito. E aí quando você, no final das contas, você vai passar o valor, ele acha, não, mas você vai cobrar por um ajuste do pé, por uma regulagem da borracha? Pois é. Então, aprenda a cobrar um valor justo. Entenda que quando você está fazendo atendimento, não é só é, não é só a execução do trabalho em si, porque principalmente para você que é um profissional de refrigeração, para você aquilo, aquele reparo, ele se tornou rápido e fácil e você acha que é muito fácil, todo mundo é capaz de fazer aquilo. A realidade é que não é, tá bom? Você faz com facilidade, por quê? Porque você é profissional, correto? Então você acaba tendo facilidade. Então você tem que valorizar o seu serviço. Quando você vai prestar um serviço, você tem que entender o seguinte: não é um fio quebrado que você está arrumando. Não é simplesmente tirar um termostato e colocar outro. Não. Você está resolvendo um problema. A geladeira, mesmo que fosse um fio quebrado, certo? Ah, é só um fio quebrado. Sim, mas ela não estava funcionando, certo? E você fez com que ela funcionasse, então cobra direito. Não estou falando para explorar, mas estou falando que você dê valor para o seu serviço. Eu sei que quem me acompanha há muito tempo, de vez em quando a gente fala com isso, eu bato nessa tecla, porque é complicado. De vez em quando a gente vê profissionais trabalhando muito, muito barato. E aí você vê, o cara não vai para frente. Você vê o carro dele todo estragado, todo arrebentado, né? Enguiçando, porque ele não tem condições de comprar um carro novo, certo? E a ideia do cara é falar: se eu cobrar caro, o pessoal não vai fechar, o pessoal não vai arrumar. Pelo contrário, quando você começa a dar valor para o seu serviço, o pessoal vai enxergar valor, certo? É que tem outras coisinhas, tem vários detalhes que geram valor para o seu serviço. Não é o foco do vídeo de hoje, mas sim. Por exemplo, eu reconheço alguns profissionais, por exemplo, que eles não trocam de carro, continuam usando um carro velho, porque eu vou colocar um carro novo para trabalhar. Pois é, meu amigo. Quantas horas por dia você passa no trânsito, dentro de um carro? E você, às vezes, não é capaz de investir no conforto para você e tal. Isso daí influencia também. Quando o cliente vê você chegando no carro todo arrebentado, na porta dele, ele vai imaginar: poxa, se ele trata assim o carro dele, imagina a minha geladeira, ele não vai ter o capricho. Então, e outras coisas, a roupa que você usa também, certo? Procura andar bem vestido. Não estou falando de terno e gravata, não. Uma camiseta neutra, uma calça jeans, um tênis, limpo, certo? Não é porque você é um mecânico de geladeira, e eu usei essa palavra mecânico justamente por causa disso. Normalmente eu não uso. Eu uso profissional de refrigeração ou refrigerista, mas eu quis usar a palavra mecânico porque às vezes a gente tem uma ideia de que o mecânico tem que andar todo sujo, certo? A mão suja, tal. Não, você não tem que andar sujo, você tem que andar limpinho. Mesmo que você se suje durante a execução de um serviço, certo? Antes de sair lá para o cliente, né? Vai lá no lavatório, se lava, tal, anda limpinho. Inclusive, anda até com uma mudinha de roupa dentro do carro, porque às vezes acontece. Outro dia eu estava trabalhando com uma geladeira, certo? E na hora que eu troquei, cortei o tubo de retorno, deu um jato de óleo que eu me melei todo, certo? E aí você chega, se for o caso, no meu caso nem deu, certo? Às vezes eu precisei voltar para casa, tomar um banho e trocar de roupa.
porque ficou melado mesmo, tá? Mas às vezes andar com uma mudinha de roupa dentro do carro soluciona a maioria dos problemas. Não um banho de óleo, tá? Mas uma graxinha, alguma sujeira que cai, para você não andar todo sujo. Isso daí desvaloriza o seu trabalho, entendeu? Vão pensar que você é um qualquer, certo? Então, cobra direito, certo? E aprenda a transmitir valor, sua aparência, seu carro, suas ferramentas, sua organização, ok? Outra coisa que às vezes também atrasa a vida do cliente é comprar a ferramenta errada. Principalmente no começo, eu vejo muito isso acontecer. Tanto é, por isso, eu me preocupo muito em ajudar os meus alunos a comprar as ferramentas certas. Certo? Inclusive, eu criei não só para os meus alunos, mas criei para vocês que inscritos do canal, que me acompanham no YouTube, tá? Eu criei um grupo de ofertas no WhatsApp, onde eu coloco as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, certo? Por quê? Porque eu cansei de ver. Ah, inclusive, quem quiser fazer parte do grupo de ferramentas, tá? O link está aí na descrição. Vai lá, clica no link, fazer parte do grupo de ferramentas, automaticamente você entra e começa a fazer parte. Porque eu cansei, às vezes, de alunos meus me mandarem um. Ó, professor, acabei de comprar. Ah, não, eles colocam assim: tô com dificuldade, não consigo de jeito nenhum brasar esse tubo, já tô quase desistindo. Aí, primeira coisa que eu faço é o seguinte: me manda a foto do seu maçarico. Aí o cara me manda a foto do maçarico, um maçariquinho desse tamanho, que não serve para nada, certo? Que não vai brasar nunca um tubo de refrigeração. E aí ele chega e compra errado, certo? Então, tenta comprar certas ferramentas. Ou então tem camarada que às vezes ele quer comprar um Manifold digital de última geração. Tem Manifold digital mais de R$ 4.000 e até mais, tá bom? Tô falando de um que eu vi hoje no Mercado Livre, mais de R$ 4.000. Rapaz, ele tem os recursos legais? Tem os recursos legais, mas são recursos assim que essenciais para o dia a dia? Não, não são. Certo? E às vezes tem gente que chega e gasta R$ 4.000 em um Manifold digital altamente tecnológico, correto? Cara, investe um dinheiro que vai fazer falta, quando na realidade você não precisa. Com um Manifold comum, um Manifold analógico, você conseguiria se virar por um bom tempo. Ou então, se quer um digital, tem os Manifold digital muito bons, na faixa aí de R$ 500, R$ 400, que para a maioria já é caro. Agora imagina pagar 4.000 no Manifold. Não, investe primeiro, principalmente você que está começando, investe primeiro em ferramentas básicas e essenciais. E aí, com o tempo, se realmente você quiser um Manifold de R$ 4.000, é o seu sonho de consumo, quem sou eu para dizer que você não pode ter? Não. Se é o que você quer realmente, tenha. Mas esteja bem estabelecido primeiro, certo? Tenha uma primeira coisa, uma carteira de cliente boa e recorrente, certo? Um carro bom para atender cliente. Nitrogênio. Às vezes você chega, tem um Manifold de R$ 4.000 e ainda não tem um cilindro de nitrogênio, ainda não tem uma boa bomba de vácuo de duplo estágio. Então, a gente tem que acertar as prioridades, certo? Gastar direito, porque senão acaba que fica pobre e não percebe diferença, nem acréscimo nenhum aí na sua vida. Tá bom? Não sei se você reparou aqui, ó. Eu gosto, um dos meus hobbies, tá bom? É guitarra. Tá legal? Ó, linda, linda, linda essa guitarra. Se alguém quiser dar uma de presente. Ah, inclusive, eu sei que tem alguns profissionais aqui que tem hobby, né, de tocar, quiser me dar um presente, eu aceito. Legal? Mas vamos voltar para o assunto. Então, tem guitarras essa daqui custa mais ou menos 5, 7 mil reais. Tem algumas guitarras que chegam a 20 mil, 40 mil reais. E tem outras de entrada
que faixa de R$1.000, 1.200 você compra uma guitarra de entrada legal. Cara, e você não percebe diferença ouvindo. Pro músico, ele acha diferença, essa sustain melhor, não sei o quê. E com a refrigeração, com as ferramentas é a mesma coisa. Você não precisa de ferramentas caras para ir bem na refrigeração. Começa com as básicas, vai por mim. Tá legal? Compra ferramentas legais, tá bom? E entra no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Lá todo dia eu coloco as ferramentas que eu uso no meu dia a dia e eu tenho um zelo especial para colocar ferramentas de custo-benefício. Por exemplo, eu coloco alguns desses Manifoods digitais, mas coloco também o Manifood analógico, tá bom? E coloco o maçarico caro? Coloco aquele um pouco mais barato, tá bom? Então seja inteligente na hora de escolher suas ferramentas para não ficar pobre para sempre. Terceiro erro, parar de estudar. Tem gente que acha, não, o que eu já sei já é suficiente. Talvez seja suficiente para hoje, mas todo dia tem tecnologia nova. Tá certo? Todo dia tem um gás novo, inclusive, fica atento no canal. Em breve a gente vai colocar aqui uma entrevista que a gente vai fazer com o CEO da Obagás, certo? Que produz alguns produtos para refrigeração, inclusive lá o Pro 134. E a gente vai tirar as dúvidas, trazer aqui para vocês, inclusive vale a pena. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de toda a novidade sobre refrigeração aqui. Então, eu estava dizendo que não tem como você chegar a achar que o que você sabe hoje é o suficiente. Por exemplo, eu aprendi lá atrás e sempre que aparece uma novidade eu tenho que correr atrás, mesmo porque eu ensino também, certo? Inclusive, aproveitando que eu estou falando sobre isso, deixa eu já falar do nosso curso do Portal Refrigeração, fazer esse convite para você. Tá a fim de aprender refrigeração comigo? Portal Refrigeração, tá certo? Mesmo quem não sabe nada, a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo às aulas, você aprende, cresce, se desenvolve, pode se tornar um profissional altamente qualificado, alguém que vai viver de refrigeração. Certo? Pagar os boletos e realizar os sonhos. Trabalhar por conta própria. Legal, né? Pois é, link na descrição. Vem estudar comigo. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, o Portal Refrigeração é para você também. Link na descrição, valor acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Valeu? Bom, então é isso. O camarada que para, eu mesmo conheço muitos profissionais das antigas que pararam. Sério? Por exemplo, máquina de lavar, pararam com aquelas máquinas, sabe, aquelas Brastemp de 4 quilos com o cesto esmaltado, pararam achando que nunca ia evoluir. Quando saíram as máquinas mais modernas, eles diziam, não, isso não vai para frente, ninguém vai querer saber desse tipo de máquina. E aí ficaram para trás. As geladeiras, a mesma coisa. As geladeiras, quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, elas possuíam um compressor, um termostato, gás e uma lâmpada. Se você dominasse, você resolvia qualquer problema. E aí começaram a vir as tecnologias. As primeiras geladeiras frost free, que nem era eletrônica, elas usavam timer eletromecânico. E nessa época eu tive que correr atrás, porque a primeira frost free que eu peguei e deu um defeito, ela estava congelando os alimentos, eu achei que o defeito era o termostato. Fui lá, troquei o termostato, continuou dando defeito. Precisei correr atrás, aprender a consertar as frost free. De lá para cá vieram as frost free eletrônica. Agora, ultimamente, as frost free eletrônica com tecnologia inverter. E, cara, a tecnologia, ela não para, ela continua, certo? Então, a gente tem que continuar aprendendo sempre, certo? Não
descansar jamais. Eu vou correr um pouquinho, que eu disse que são 7 e eu ainda estou no terceiro, mas eu prometo correr bastante. Vamos lá em frente. Questão: não fazer orçamento profissional. Vai por mim. Quando você começa a trabalhar com refrigeração, muita gente começa a te ligar querendo que você faça orçamento por telefone, sem ver o equipamento, certo? Meu amigo, todas as vezes que você fizer orçamento por telefone, todas as vezes você vai errar, certo? Explica para ele, porque, ó, vai por mim. Por exemplo, um dos telefonemas que eu mais recebo aqui, o camarada perguntando quanto é para fazer a carga de gás. E aí você chega, começa a conversar com ele, ele não tem certeza se é o gás. Quer dizer, ele tem certeza que é o gás, mas na maioria das vezes não é. Por exemplo, um bloqueio do evaporador, né? Não está fazendo degelo, bloqueia, gela em cima, não gela embaixo, ele acha que é o gás. Então, evita dar orçamento por telefone, tá certo? Você vai acabar perdendo o cliente ou fazendo bobagem. Vai dar um orçamento, chega lá é outra coisa. Taxa de visita, certo? Cobre taxa de visita. Você é um profissional, seu tempo vale dinheiro. Não fica dando orçamento sem compromisso. Tá certo? Eu já falei aqui, taxa de visita, ela seleciona o cliente que realmente vale a pena. Normalmente, cliente que não topa pagar a taxa de visita é cliente que realmente não quer fazer o serviço, tá bom? Outra coisa, às vezes você começa a negociar antes de diagnosticar. O cliente está ansioso. O que será? Quanto vai custar? Quanto será o serviço? Não sei. Primeiro eu preciso ver o problema. Então, não antecipa esse tipo de coisa. Senão você cria lá uma expectativa e, de repente, vai sair mais caro, o cliente vai achar que você é desonesto. Outro erro, gastar tudo o que ganha. Tem gente que é assim. Camarada, é assim, ó. Quando você está ganhando bem, tá certo? Quando você está ganhando bem, guarda um pouquinho. Guarda um pouquinho, porque nossa área, ela é assim, é um pouco sazonal. Por exemplo, a gente percebe que no verão, quem é da refrigeração, trabalha muito e ganha muito dinheiro. No inverno, cai um pouco. Normal, as geladeiras quebram menos. Por isso eu até aconselho quem trabalha com refrigeração, trabalhar também com conserto de máquina de lavar. Que máquina de lavar costuma ser o inverso. A demanda por máquina de lavar no inverno aumenta, certo? Então quem trabalha com refrigeração e máquina de lavar, ele consegue equilibrar melhor essa parte, certo? Galera também que é do ar-condicionado, verão bomba, chega no inverno cai. Então, é legal você se equilibrar dessa forma, certo? E guarda dinheiro, certo? Guarda dinheiro, por quê? Porque vai ter época... Você conhece a história, né, das vacas magras e das vacas gordas? Uma história bíblica, lá do passado. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Pois é. E aí... houve uma preparação, e aí quando vieram as vacas magras, eles conseguiram superar aquela dificuldade. Então é isso. Tenha uma reserva de emergência, certo? Crie uma reserva de emergência. Os especialistas em finanças falam em ter pelo menos 6 meses. Sabe? Se acontecer alguma coisa, digamos, se você ficar doente, Deus o livre, né? Deus o livre que aconteça isso. Mas digamos, você ficar 6 meses doente, que você quebrou. Esses dias eu estou convidando um colega nosso para fazer aqui um bate-papo com a gente. Aí o Leonardo ligou para ele, né, para a gente marcar um bate-papo, fazer uma entrevista com ele aqui, um aluno meu. Aí ele falou: professor, eu tomei um tombo agora, estou com a coluna machucada, deixa eu melhorar, certo? Então se... o estado de saúde dele está impedindo ele de bater um papo aqui, ficar sentado. Imagina trabalhar, imagina ficar agachado atrás de uma geladeira. Então é legal você ter uma reserva de emergência, certo? Os especialistas de finanças eles recomendam ter pelo menos 6 meses, certo? Um valor que te manteria 6 meses se você realmente não pudesse trabalhar, porque é mais ou menos o tempo que algo assim pode... levar, né, para você
se erguer de novo se der problema, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal. E por último, para a gente finalizar aqui, deixa eu ver o número 7. Vamos lá? Não controlar o dinheiro da assistência. Tem a ver com o último também, mas entender que o dinheiro que entra na sua assistência, ele não é todo para você gastar, certo? O dinheiro que entra na sua assistência, uma parte, sim, é para você gastar, outra parte é para você guardar, como eu falei, outra parte é para você fazer um fundo para trocar de carro. Carros estragam, carros dão problema, e é legal você poder trocar de vez em quando de carro, comprar ferramenta, se atualizar, fazer um curso, certo? De repente aparece uma nova tecnologia e você não sabe, aí você chega, tem lá um dinheirinho para fazer um curso também. Então, organizar, certo? Então, o ideal seria que se você estipulasse um ganho, um prolabore, um salário, que é seu e o resto é da empresa. Seria o melhor dos mundos se você conseguisse fazer isso. E quem faz isso normalmente prospera bastante, certo? A empresa cresce e, no final das contas, o dinheiro da empresa é o seu dinheiro também, certo? Ele só vai ter um destino diferente, mas ele é seu também. Galerinha, muito obrigado, tá certo? Hoje foi um vídeo meio diferente do que a gente costuma fazer por aqui. Mas se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. Eu quero ver você não só se tornando um profissional de refrigeração, mas você prosperando, se destacando, se tornando uma referência na sua região. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.